Depois da checagem de shape, Leilin entendeu a força de Jaiden um pouco mais. Considerava-se que Leilin tinha uma quantidade considerável de experiência de batalha entre os acólitos de nível 2. Enquanto o seu adversário não tivesse um artefato mágico, ele teria uma chance muito grande de ganhar. Jaiden tinha um artefato mágico, mas ainda era um pouco inferior a ele. Isso significava que sua força de batalha era menor que a de Leilin. Mesmo que ele tivesse alguma experiência de batalha, não era muito. Naturalmente, estas foram apenas estimativas grosseiras do Alaska. Na realidade, a luta tem que ser vista sob muitos aspectos. Jaiden, não te vejo há tanto tempo, cumprimentou Leilin. Jaiden naturalmente não sabia que suas estatísticas haviam sido descobertas por Leilin em apenas um segundo. Ele ajustou suas vestes e sentou ao lado de Leilin. Ele revelou seu rosto pálido e branco quando ele levantou a cabeça para encontrar a luz do sol. Eu não me deliciei com a luz do sol por tanto tempo. Desde que comecei a seguir meu mentor, minha agenda girou em torno de meditação, experimentos e meus estudos. Jaiden esticou o corpo, parecendo contente. Ouvi dizer que você está indo muito bem debaixo da Croft, disse Jaiden de repente. Está tudo bem, basicamente, estou apenas preparando poções e trocando-as por recursos. Leilin era extremamente modesto. No entanto, você recentemente entrou em uma missão com Callioeir. Você vai se juntar a esse lado. Jaiden de repente sorriu, mas um brilho frio pareceu piscar em seus olhos. Leilin ficou um pouco sem fala. Ele nunca pensou que esse conflito entre grupos que essas crianças haviam formado antes ainda estava em andamento. No entanto, ele havia esquecido que ele próprio era apenas um menino de 14 anos neste momento. Somos todos conhecidos. Apenas fizemos uma missão juntos desde que nos encontramos por coincidência. Isso é tudo. Apesar de Leilin não ter medo de Jaiden, ele ainda achava que era melhor evitar o máximo possível de problemas. Jaiden olhou para Leilin várias vezes e o Aiship informou a Leilin que suas ondas cerebrais tinham sido escaneadas várias vezes. Parecia que Jaiden havia realmente usado um feitiço para determinar se estava falando a verdade. Depois de algum tempo, Jaiden deu um sorriso radiante. Eu gosto muito de você. Inteligente. Prudente. Estar com Callioeir e os outros só vai arrastá-lo para baixo. Somente juntando-se a um círculo mais elevado de amigos você pode obter mais recursos, glória e até mesmo a vida. Jaiden levantou-se e continuou num tom indiferente. Deixe-me dar-lhe alguns conselhos. Apresse-se e saia da escola. Ok. Você poderia esclarecer isso? O coração de Leilin se apertou, como se tivesse entendido algo, e ele perguntou apressadamente. No entanto, Jaiden apenas sorriu, indo embora sem dar um único olhar para trás. Depois que a figura de Jaiden desapareceu completamente, Leilin sentou-se no banco, um pouco perdida para as palavras. Fingir ser misterioso, como se ele fosse uma pessoa muito poderosa, e até mesmo tentando me convencer a me juntar a ele. Isso é divertido. Ele realmente se considera o personagem principal de um romance. Contudo, Jaiden é um acólito de 5ª série e é altamente provável que avance para um Magus. Ele definitivamente seria capaz de obter notícias mais rápido do que eu. Temo que algo tenha realmente acontecido. O rosto de Leilin ficou sombrio. Em um quarto escuro, o fogo diminuía e uma atmosfera promíscua permeava a sala. Os gritos gemidos e estridentes de uma mulher soaram, misturando-se com os constantes ruídos ofegantes de um homem. Depois do clímax, a garota estava deitada nos braços do homem, tão mole quanto um saco de terra. Você é incrível. Assim como um leão. A expressão de Niela era difícil de entender. Leilin gentilmente acariciou as costas nuas de Niela e não disse uma única palavra. Ele havia encontrado muitas coisas hoje e precisava urgentemente tirá-lo de alguém, então naturalmente ele procurou por Niela. Nesse período de tempo, ele havia se conectado com Niela há muito tempo.
Neste mundo, todos estavam extremamente abertos sobre a noção de si. Muitas pessoas perderam a virgindade aos 11 ou 12 anos de idade. Leilin e Niela tiveram suas necessidades pessoais, então já haviam feito a obra depois de apenas alguns dias. De qualquer forma, Niela não era mais virgem. Quanto a Leilin, ele mesmo não era uma boa pessoa em sua vida anterior. Ambos desejavam amor, e não era ruim ter um amigo com benefícios. Com o regulamento do iShape, ele definitivamente não deixaria sua semente para trás. Naturalmente, ele poderia mexer ao máximo. Pensando nisso, Leilin sentiu a vida se mexer sob as calças mais uma vez. Niela soltou um grito, e Leilin a parou quando ela estava prestes a subir em cima dele. O canto dos lábios de Leilin se curvou maliciosamente, enquanto pressionava a cabeça de Niela para baixo. Niela revirou os olhos para Leilin, mas seus lábios sorriam coquetemente enquanto ela mergulhava sob os cobertores. Leilin soltou um gemido satisfeito e se inclinou ligeiramente na parede. Ambas as mãos agarraram os picos gêmeos, e ele sentiu a sensação de esponja transmitindo em suas mãos. Algum tempo depois, Niela se levantou e caminhou em direção ao banheiro, completamente nua. Enquanto ele ouvia a beleza provocadora cantarolando enquanto tomava banho, Leilin começou a ponderar sobre o evento do dia. Eu não deveria me importar mais com os assuntos de Nissa. Embora o aviso de Jaiden tenha sido extremamente súbito, ele deve ser tratado com seriedade. Isso pode ter algo a ver com o fenômeno fora da academia. O que vem a seguir é investigar onde os outros acólitos da quinta série foram. Em qualquer caso, a academia definitivamente não abandonaria os acólitos que tinham o maior potencial para ter sucesso e avançar para os magos oficiais. Se a academia estivesse segura, eles definitivamente ainda estariam aqui. No entanto, se todos eles saíssem da academia com várias razões, isso significava que a academia em si estaria repleta de perigos no futuro próximo. A Rosie tem limpado a área fora da academia desde a morte de PR. Depois que ele terminar a limpeza, será a melhor oportunidade. Os olhos de Leilin brilharam. Minha querida, o que você está pensando? Niela se enfiou em Leilin e dois montes suaves pressionaram o braço direito de Leilin. Apenas pensando em algumas coisas. Leilin sorriu. Recentemente, Ser Rose parece estar fazendo um barulho enorme fora da academia. Você também ouviu falar sobre isso? Sobre PR. Niela estava deitada em cima do peito de Leilin e não fez nenhum outro movimento. Sim. Perdendo um gênio de acólitos da quinta série e um mago em potencial, qualquer um ficaria louco por um período de tempo. Leilin disse suavemente, você também tem suas próprias panelinhas. Preciso que você me ajude a descobrir algumas coisas. Niela sorriu docemente. Eu vou servir você, meu rei leão. Não me chame assim. Parece extremamente estranho. Isso vai me fazer pensar em algum leão. Leilin revirou os olhos. Bem, não vamos falar sobre isso, mas sobre algo mais sério. O rosto de Leilin era severo. Ao vê-lo agir assim, Niela também parou de sorrir. Chegar perto de Leilin era para que ela pudesse elevar seu status e obter mais recursos, e ela claramente entendia isso. Ajude-me a verificar os resultados da Batalha de Arose. Além disso, descubra se os arredores da academia estão completamente seguros agora. Por fim, quero saber onde todos os acólitos da quinta série foram recentemente. Leilin sussurrou nos ouvidos de Niela. Eu entendi. Niela agarrou a cabeça de Leilin com as duas mãos. Será que algo grande vai acontecer? Espero que seja apenas minha imaginação. Era a manhã do segundo dia depois de ele ter saído do quarto de Niela. Leilin sentiu-se extremamente revigorada e cheia de vigor. Parecia que o seu desabafo havia de fato ajudado a controlar adequadamente o seu sofrimento emocional. Depois de pensar por um tempo, Leilin foi tomar um banho e depois se dirigiu ao professor Croft. Croft estava fazendo uma espécie de poção. Escaravelhos de cor vermelha estavam subindo dentro de um tubo de ensaio,
ocupando metade do espaço dentro do tubo de ensaio. Parecia um pouco nojento. Você está aqui. É algo importante. Croft observou o tubo de ensaio de perto, enquanto ele aspergia algumas pétalas azuis. Os besouros de cor vermelha apressaram-se a engolir aquelas pétalas, depois do que se dissolveram e se transformaram em um líquido verde. Uma dúzia de segundos depois, o tubo de ensaio cheio pela metade com os besouros vermelhos se transformou em uma poção de cor verde. Suas habilidades são realmente incríveis, indagou Leilin. Ah! É só praticar. Croft balançou a cabeça. Você sempre me procura quando tem um problema. Então me diga o que você quer. É tipo isso. Eu, seu aprendiz, não vejo o Marlin mais velho há algum tempo. Posso saber onde ele esteve? Leilin inalou profundamente. Marlin no rosto de Croft tinha um sorriso misterioso. Ele aceitou uma missão e deixou a academia já há quanto tempo vai durar? Cerca de 1 a 1,5 anos. É possível que demore mais. O tom de Croft tornou-se mais severo, mas havia uma sugestão de gratificação. Uma última pergunta. Foi a missão sugerida pela família apoiando Marlin como uma família que foi capaz de amarrar um acólito pioneering da Abyssal Forest Academy? Sua influência deve estar no pico. Afinal, eles tinham uma relação intrincada com a Abyssal Forest Academy, então sua rede de notícias pôde até ser mais eficiente que a da Croft. Sim, respondeu Croft definitivamente. Você sabe, há algumas coisas que foram acordadas entre a academia e eu, então não posso dizer diretamente. Mas se você for descobrir por conta própria, então não seria da minha conta. No entanto, você não precisa ficar muito preocupado. Seu talento em pocionamento é secundário apenas para o de Marlin, e a academia precisa de um talento como você também. Croft o confortou. Sim, Leilin sorriu amargamente. Parecia que a academia ainda optava por categorizar por notas de aptidão. Aqueles indivíduos talentosos como Jaiden e Marlin, que também eram acólitos de 5º grau, tiveram tempo suficiente para se retirar. Mas quando chegou a ele, o tratamento que recebeu foi muito inferior. Até agora, ele havia recebido apenas algumas dicas obscuras de seu mentor. Quanto àqueles cujas aptidões eram ainda piores, provavelmente não saberiam o que aconteceu mesmo depois de estarem mortos. Embora Leilin também não tenha entendido muito bem, havia uma coisa de que ele estava certo. A academia não era mais um lugar seguro para ficar. Mais uma vez, Leilin estava determinado a sair. Então, posso também assumir uma missão de envio. Você pode. Vá até o balcão da área missionária e esclareça suas intenções. Eles serão capazes de entender, já que sua aptidão não é tão ruim e seu talento em pocionamento é ainda mais notável. Croft acenou com a cabeça. Obrigado, Sr. Leilin se curvou apressadamente. Permitir que os acólitos saíssem foi uma coisa extremamente boa para eles. Afinal, ele não queria ficar em um campo de batalha em potencial. Depois, Leilin ajudou Croft em mais alguns experimentos de pesquisa em potionering e também aproveitou a oportunidade para buscar respostas para o problema de Nyssa. Infelizmente, a Croft também não tinha bons métodos. Depois de se despedir de seu mentor, Leilin saiu de casa. Há apenas uma pequena família atrás de Biki. Quanto a Callioeir e os outros, eles não são acólitos de 5ª série, então provavelmente não receberão as notícias. Eu tenho medo de ter que dar algumas dicas para eles. Se eles entenderão a mensagem ou não, tudo depende da sorte deles. Na luxuosa sala de jantar do 2º andar, as lindas luzes de cristal brilhavam deslumbrantemente, enquanto vários músicos se apresentavam. Ouvir música enquanto degustava iguarias era de fato uma coisa muito agradável de se fazer. Além disso, a comida aqui foi tudo preparado com o máximo cuidado. Não só eles poderiam aumentar suas estatísticas, eles também poderiam acelerar o processo de meditação. Como tal, eles sempre foram bem recebidos pelos acólitos e pelos magos. No entanto,
Havia muito poucos clientes aqui hoje. A maioria de seus rostos era sombria e a visão era pouco atraente. Leilin sentou-se em uma carruagem de penas de ganso e empurrou uma caneca fumegante na direção de Niela. Isso é chocolate quente, com algumas pérolas negras trituradas dentro também. Também tem um certo efeito benéfico para a meditação. Você não vai tentar? Niela, que estava sentada à sua frente, sorriu amargamente. Se fosse antes, eu ainda estaria extremamente excitado. Mas agora,